Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesse dia. Que alegria! Hoje, dia 5 de janeiro, primeiro dia do ano, e nós podemos aqui celebrar culto ao nosso Deus, poder ouvir essa mensagem para nos inspirar logo no início desse ano, primeiro domingo do ano, e nós queremos estar juntos com a palavra de Deus. Eu gostaria de saudar cada um que está nos assistindo nesse culto desse dia. Hoje, pelo YouTube, a gente ainda não está com os nossos cultos presenciais, mas a mensagem que eu gostaria de trazer para a sua vida, para o seu coração, ela se encontra lá no livro de Ezequiel, no capítulo 36, o verso 26, que diz assim: Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Olha que especial aquilo que o profeta Ezequiel está falando para a nossa vida. Deus vai tirar o nosso coração de pedra e colocar um novo coração de carne. Isso diz muito sobre nós. Isso diz muito sobre o que é o sentido de ser igreja. Muitas vezes a gente entende que igreja é quase como uma concessionária de carro, onde a gente vai lá e todos os carros estão lindos, limpinhos, polidos, aqueles meninos que ficam o dia todo só lavando os carros, as pessoas ficam lavando os carros para deixar eles perfeitos. E muitas vezes depois que a gente compra, a gente percebe que eles não são tão bons assim. Muitas vezes a igreja se parece com isso. Ela quer mostrar uma aparência perfeita e esquece exatamente isso que Ezequiel está falando para nós, que a nossa vida muitas vezes é como esse coração de pedra. Talvez muito mais realista do que uma concessionária, a igreja deveria ser uma oficina de carros. Como assim? Quando nós vamos na oficina, nós estamos lá para fazer duas coisas: ou consertar nossos carros, ou fazer uma revisão dos nossos carros para a gente ver se ele está com problema. Agora, recentemente, eu saí de viagem, não nessas férias, mas eu saí de viagens e ao longo do percurso ligou uma das lampadazinhas do carro da injeção eletrônica. Talvez aconteceu com você também isso. Mas o que a gente fez? A gente foi até o posto de gasolina mais próximo e ali contactou um mecânico que passou o scan no nosso carro e ele diagnosticou que estava com um problema na bobina. Felizmente, a gente pôde ir até Orleans e depois, no dia seguinte, levar o nosso carro na oficina. Ele ali foi trocada aquela bobina velha por uma bobina nova para o carro, aonde injeta o combustível. E, de certa forma, é exatamente isso a vida do cristão. Exatamente isso é ser igreja. É exatamente isso que nós precisamos na nossa caminhada. O primeiro ponto que eu gostaria de olhar para vocês é essa nossa necessidade de renovação. Muitas vezes a gente quer viver de aparência o nosso cristianismo. A gente quer mostrar para as outras pessoas que todas as coisas estão boas, que nada está imperfeito na nossa vida. E sabe qual é o primeiro sinal disso? Hipocrisia. E, infelizmente, muitas vezes as nossas igrejas são marcadas por essa hipocrisia porque a gente vive dessa aparência que não é a nossa realidade. Enquanto, na verdade, a gente deveria, assim como ninguém vai na mecânica e diz assim: ah, não, meu carro está muito bom, eu gostaria só aqui que você desse uma olhadinha nele para ver como o meu carro está bonito. Não, ali a gente é sincero quando a gente está na mecânica. A gente diz: olha, meu carro está com problema, meu carro está dando um barulho aí, eu gostaria de que você visse o que está acontecendo. Ou ainda, eu gostaria que você revisasse ele, porque eu vou sair de férias, eu gostaria que você deixasse esse carro perfeito. Talvez não tenha nada, mas pelo menos que você pudesse dar uma olhada. Nós só vamos à oficina quando nós percebemos um problema. E muitas vezes na igreja a gente quer viver de aparência, essa hipocrisia que não reconhece que o nosso coração, ele é duro como pedra. E a primeira coisa que nós precisamos entender é que cada um de nós precisa dessa renovação. Recentemente a gente viveu o período do Natal, que nos lembra que nós não podemos nos salvar a nós mesmos, mas nós precisamos de um Salvador. Por isso que Deus envia Jesus Cristo para nos salvar. Por isso que Deus envia Jesus Cristo e nasce no nosso meio para assumir a vida que nós não podemos assumir, para cumprir os mandamentos que nós não podemos assumir. Por quê? Porque desde o Jardim do Éden, o nosso coração é duro, o nosso coração é de pedra. Então a primeira coisa que você precisa fazer
Não importa quanto tempo você está na igreja, se há 1 ano, se há 10 anos, se desde que você nasceu, isso pode ser mais de 50 anos. Você precisa da renovação do seu coração. Nós não somos cristãos porque nós seguimos bons costumes. Não, nós não somos cristãos porque, diferente do mundo que é desobediente, nós somos obedientes e por isso nós nos tornamos cristãos. Não é a nossa obediência que faz com que nós sejamos cristãos, mas é a partir de uma renovação do nosso coração. E como isso acontece? A partir do momento que nós aceitamos e reconhecemos que nós somos pecadores, que nós estamos com o nosso carro, que é a nossa vida, estragado, e nós precisamos levar ele até o conserto, à oficina, ao mecânico Jesus, para ele poder nos consertar. Por isso, a primeira coisa que eu gostaria de deixar no início desse ano para você é: busque essa renovação do seu coração. E ela não é uma coisa que fica só no passado. É claro que a gente precisa tomar uma decisão por Cristo no passado, mas a cada novo dia nós renovamos essa decisão na nossa vida. A cada novo dia, nós, quando acordamos, nós temos que decidir viver com Cristo e não nos afastar cada vez mais. Isso é uma realidade. Se nós não decidimos viver com Cristo, naquele dia, com certeza, nós vamos nos afastar de Jesus Cristo. O segundo ponto que eu gostaria de deixar para vocês: a promessa de Deus, a partir de Ezequiel, é que Deus vai nos dar um novo coração. Sabe, muitas vezes quando a gente vai na oficina, primeira coisa que a gente faz é pedir o preço da coisa, do serviço que vai acontecer. Porque a gente tem medo de que seja uma fortuna, e às vezes, realmente, é uma fortuna. Mas a gente logo quer perguntar para o mecânico: ah, mas não tem como dar um jeitinho, não tem como recuperar essa peça. E muitas vezes não tem como. No exemplo que eu dei antes, da bobina, o mecânico teve que tirar a bobina velha, porque estava estragada, e colocar uma bobina nova. Muitas vezes a gente faz isso com a nossa vida espiritual. A gente acha que a gente consegue colocar alguns band-aids. Até eu me lembro de uma história, uma vez que a pessoa dizia que a luzinha da injeção eletrônica, ou uma outra, estava ligada no pisca, no painel, e o que ele fez? Ele botou uma fita isolante e agora ele não via mais aquela luz ligada. É claro que mais para frente também ia dar problema no carro dele, se é que não deu logo em seguida. Com a nossa vida espiritual, entenda, a gente muitas vezes faz exatamente a mesma coisa. Nós fazemos exatamente a mesma coisa. A gente coloca uma fita isolante, a gente pede para o mecânico se ele pode dar um jeitinho, mas não transformar tudo. A gente olha para a nossa vida moral e a gente diz assim: ah, mas eu vou até aqui. Olha só, eu era 0, vamos pensar assim. E Deus espera uma vida de pureza total que seria 10. E a gente diz assim: ah, eu já cheguei até o 13,5. Então até aqui deve estar bom. As outras pessoas estão ali no 1, no 2, eu já cheguei até o 7, então não preciso chegar até o 10. E a gente vai recalchutando a nossa vida, a gente vai, em vez de trocar as peças, a gente vai apenas dando uma polida, fazendo uma limpeza, e lá na frente a gente acaba tendo problemas. A gente coloca fitas adesivas que escondem aquilo que está dentro do nosso coração, que ele ainda é de pedra. A promessa de Deus é que ele tira o nosso coração de pedra e ele coloca um coração de carne. É claro que todos os dias a gente acaba trabalhando e Deus, com o seu Espírito, ele acaba trabalhando na nossa vida. É claro que a cada novo dia o Espírito Santo vai nos santificando, mas o nosso coração, que é a primeira área da nossa vida, Deus quer tirar esse coração de pedra e colocar um coração de carne. E novamente, isso só acontece quando nós aceitamos Jesus Cristo por meio da fé. Quando nós aceitamos que ele nos limpe dos nossos pecados, não porque nós somos bons ou maus, mas porque ele viveu a vida perfeita no nosso lugar. Essa é a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho não é que nós temos que nos parecer como concessionárias, onde nós estamos bem, onde tudo está perfeito, onde na nossa vida ao longo desse ano e no ano passado a gente finge que nós somos super espirituais, mas onde nós reconhecemos que nós não precisamos, que nós só precisamos ir para a oficina, ser revisado, ser consertado e as peças estragadas, o nosso coração estragado, que é enganoso, como vai dizer Jeremias, precisa de um coração novo, um coração renovado. O exemplo que a Bíblia nos dá é quando nós somos como um galho que é tirado da sua antiga árvore e recolocado numa nova figueira, numa nova videira,
e aquele novo galho ele começa a receber a seiva daquela nova planta. Nós fomos enxertados em Jesus Cristo. E agora o sangue, o poder do Espírito Santo passa por esse novo galho que somos nós e nós recebemos essa nova vida. E o terceiro ponto que eu gostaria de deixar nesse dia para você, nesse primeiro culto do ano, é que a partir disso nós vivemos com um coração renovado. Usando o exemplo que eu dei antes da videira, que nós somos enxertados agora, a seiva da videira passa por nós. E ele chega até as pontas desse galho e ele começa a dar um fruto novo, um fruto diferente. Quem já fez enxerto de árvore vai perceber que o fruto é diferente daquele que acontecia anteriormente na árvore. É um fruto novo. Assim também a nossa vida agora, ela começa a ser transformada. Ou usando o exemplo da oficina, quem já levou um carro com um problema que está dando barulho, que está arranhando as marchas, que trocou as peças, já trocou, que levou ele fazendo barulho e teve que trocar tudo, vai perceber como o carro fica diferente depois que passa pela oficina. Aquilo que estava fazendo barulho agora não faz mais. Aquilo que ficava arranhando não arranha mais. Aquilo que ficava muitas vezes batendo já não bate mais. Aquelas peças que muitas vezes ficavam se desgastando, por exemplo, um desalinhamento nas rodas, agora o carro anda com mais suavidade. Assim também na nossa vida, quando nós somos renovados e esse processo de santidade que acontece na nossa vida, nós vivemos uma vida transformada. E agora, aquilo que antes a gente não tinha, a gente passa a ter. E isso é o que Deus faz no nosso coração. Exatamente esse é o coração renovado que Deus nos dá. Um coração cheio de amor, cheio de compaixão, um coração com o propósito de Deus fluindo através da nossa vida. E é exatamente isso que eu desejo para cada um de nós, para a nossa comunidade ao longo desse ano. Que nós possamos ter uma vida transformada. Que esse ano na nossa comunidade seja marcado pelo amor que nós ofertamos, que nós mostramos para as outras pessoas, que nós generosamente compartilhamos, que a nossa compaixão possa olhar para o nosso próximo e perceber que nós não somos carros de concessionária, que nós somos exibidos e o melhor carro é vendido, onde nós não precisamos nos comparar como cristãos, mas nós entendemos que todos nós somos falhos, pecadores e precisamos da graça de Jesus Cristo. Onde nós também temos um propósito, onde nós sabemos para o que nós existimos. Você tem um propósito, que você tem um propósito nesse ano de 2025 que seja compartilhar a graça, o amor de Jesus Cristo. E talvez o mais importante, o mais legal disso tudo, é que lá quando eu falei no início, quando a gente vai na oficina e a gente tem medo do valor final, quando a gente tem medo daquilo que nós vamos ter que pagar para o mecânico, porque muitas vezes a troca de uma peça é caríssimo. Na oficina de Jesus, quando nós colocamos a nossa vida para o mecânico Jesus trabalhar, a conta no final, ela é de graça. Porque Deus nos dá tudo isso. Deus trabalha na nossa vida de graça. A gente não precisa andar como um carro velho caindo aos pedaços, porque Cristo, com o seu Espírito, tem a alegria de transformar as nossas vidas. E que a graça dele possa nos transformar. O meu desejo é que, de fato, você possa permitir que Deus trabalhe em você. Você não precisa fingir que você é um carro pronto a ser vendido numa concessionária. Você pode reconhecer que você tem muitas partes que estão estragadas. Como ele mesmo disse, quem está cansado e sobrecarregado, venha a mim, pois eu lhes darei descanso. Que a graça de Jesus nos acompanhe e eu te convido a orar comigo. Senhor Deus, obrigado porque nessa manhã, nesse dia, ao longo dessa tarde, ao longo dessa noite, não sei quando cada um está olhando esse vídeo, mas que a tua palavra, o teu poder, possa entrar nas nossas vidas. Que nós possamos ter um coração renovado. Que nós possamos entender, Senhor, que a nossa caminhada cristã, inclusive como igreja, não é ser uma concessionária, mas ser como uma oficina mecânica onde nós podemos ser transformados, renovados, onde você pode tirar as peças antigas e colocar peças novas na nossa vida. Senhor Deus, que o teu amor flua através de nós, dando muitos frutos. Que nós possamos anunciar, Senhor, a tua graça também a esse mundo que muitas vezes anda como carro velhos, mas não sabe aonde encontrar a oficina.
que nós possamos, Senhor, ser transformados por Ti, que nós possamos reconhecer a necessidade de sermos transformados por Ti. E que nesse ano de 2025, Senhor, a Tua graça, o Teu amor nos acompanhe. Abençoa, Senhor, cada um de nós, abençoa nossas famílias, abençoa o nosso trabalho, abençoa nossos estudos, abençoa, Senhor, a nossa igreja. Que nós possamos ser testemunhos fiéis do Teu Evangelho. Que Cristo Jesus esteja conosco todos os dias desse ano, como nós agradecemos, porque Ele esteve conosco em 2024. Assim nós oramos e pedimos em Cristo Jesus. Amém. Não sei quando você está olhando esse vídeo, mas hoje, dia 5 de janeiro, e na semana que vem, no dia 12, nós continuamos com o culto online e retornamos ao culto presencial no dia 19 de janeiro. Que Deus te abençoe e que a sua graça esteja contigo.